A doença não é um castigo, mas um sinal. Ela nos convida a escutar o que precisa ser transformado. A psico-oncologia é um campo interdisciplinar que estuda a relação entre os fatores psicológicos e o câncer, tanto no desenvolvimento da doença quanto no impacto emocional do diagnóstico e do tratamento. Ela busca oferecer suporte psicológico para pacientes, familiares e profissionais de saúde, ajudando a melhorar a qualidade de vida durante o processo oncológico. Câncer é a denominação utilizada para descrever um grupo de doenças ou enfermidades oncológicas que se caracterizam pela anormalidade das células e sua divisão excessiva. Por ser uma doença crônica, ela atinge o paciente no nível biológico, psicológico, social, ecológico e espiritual. Para que a doença ocorra, parece ser necessária uma operação conjunta de vários fatores, tais como predisposição genética, exposição a fatores ambientais de risco, contágio com determinados vírus, o uso de cigarros, a ingestão de substâncias alimentícias cancerígenas, entre outros. Soma-se a isso a possibilidade de contribuições psicológicas no crescimento do câncer. O estudo da relação entre aspectos emocionais e o câncer remonta à antiguidade. Há 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já sugeria que estados emocionais poderiam influenciar a saúde. Só que a psico-oncologia como disciplina começou mesmo a ser formalizada somente no século XX. Entre as décadas de 1950 e 60, surgem os primeiros estudos que começam a mostrar que fatores psicológicos como traumas e estresse crônico poderiam influenciar o sistema imunológico, aumentando a vulnerabilidade a doenças. Já na década de 70, a psiquiatra americana Jimmy Holland, considerada a mãe da psico-oncologia, fundou o primeiro serviço especializado no Memorial Sloan Kettering Cancer Center nos Estados Unidos. Nascida em 1928, ela foi a responsável por criar o maior programa de treinamento e pesquisa do país em psico-oncologia e foi cofundadora da International Psycho-Oncology Society no ano de 1984. 2 anos depois, ela fundou a American Psychological Oncology Society. Holland também escreveu o clássico The Human Side of Cancer. Ela faleceu em 2017, aos 89 anos de idade, mas seus estudos seguem transformando a vida de milhares de pessoas e familiares que lidam com o câncer. Mas afinal, o que é a psico-oncologia e como ela pode te ajudar? A psico-oncologia é uma área da psicologia que investiga como fatores emocionais, sociais e comportamentais influenciam o câncer. Para além do oncologista clínico, responsável pelos aspectos clínicos da doença, o psicólogo oncológico faz parte da equipe multidisciplinar dando apoio ao paciente junto com o cirurgião oncológico, o radioterapeuta, a equipe de enfermagem e o assistente social. Dúvidas, incertezas quanto ao tratamento, alterações na rotina, receio da dependência, do impacto financeiro e na rotina familiar produzem ansiedade, irritabilidade, apatia, depressão e desânimo. Nesse contexto, o acompanhamento do psicólogo oncológico começa com a análise do impacto emocional do diagnóstico, ajudando o paciente a lidar com o sentimento de choque, negação, medo e depressão após o conhecimento da doença. A psico-oncologia atua também no estresse e emoções originados a partir do diagnóstico. Hoje já foi comprovado que o estresse crônico pode enfraquecer o sistema imunológico, afetando a progressão da doença. Por isso, é fundamental um acompanhamento psicológico. Esse suporte também melhora a adesão ao tratamento e reduz efeitos colaterais como fadiga e dor. Segundo estudos realizados pela Psychosocial Collaborative Oncology, 47% dos pacientes com câncer mostram sintomas consistentes com o diagnóstico psiquiátrico, de acordo com os critérios do DSM-3. Desses, mais de 68% apresentam transtorno adaptativo de ansiedade ou estado depressivo. Durante o tratamento do câncer também podem surgir questões existenciais e a psico-oncologia ajuda na ressignificação das experiências através de símbolos, sonhos, arte-terapia, espiritualidade, entre outros.
Em casos terminais, a assistência psicológica atua através de cuidados paliativos e acompanhamento no fim de vida, tanto para o paciente em estágio terminal quanto para seus familiares, ajudando na aceitação e na despedida. Além de Jimmy Holland, há diversos outros profissionais que se debruçaram ou que ainda seguem estudando e aprimorando o ramo da psico-oncologia. Dentre eles, destacam-se David Spiegel, psiquiatra que estudou o impacto da psicoterapia no prolongamento da vida de pacientes com câncer de mama metástasico. Bernie Siegel, cirurgião que defendeu a importância da mente no processo da cura e escreveu Amor, Medicina e Milagres. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que descreveu os 5 estágios do luto fundamentais para o entendimento da aceitação do câncer e do fim da vida. Carl Simonton, oncologista que introduziu técnicas de visualização e relaxamento para ajudar pacientes com câncer a melhorar suas respostas ao tratamento. E por último, Marie de Renezel, psicóloga francesa que trabalha com pacientes terminais e cuidados paliativos, promovendo uma abordagem mais humanizada para o fim da vida. No Brasil, vale a pena conhecer o trabalho e os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes. Embora a psico-oncologia não veja o câncer como uma doença exclusivamente emocional, alguns estudos indicam que padrões de repressão emocional e traumas podem sim influenciar sua progressão. Na Idade Média, influenciados pela religião, havia a noção de que as doenças eram punições divinas. Já no Renascimento, ao separar corpo e mente, Descartes possibilitou um grande avanço científico no estudo das doenças do corpo. Isso deu origem ao modelo biomédico, com a explicação das doenças como distúrbios em processos fisiológicos que surgem a partir de desequilíbrios bioquímicos, infecções bacterianas viróticas, entre outras. Com os estudos de Freud sobre a histeria no século XIX, foi retomada a integração mente e corpo. Esses estudos abriram caminho para pesquisas sobre a busca da inter-relação entre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, dando origem ao modelo biopsicossocial. A questão toda é que, por mais que este modelo tenha muitos adeptos, ele ainda encontra muita resistência dentro da medicina tradicional. Sob a visão da psicossomática, é impossível curar o corpo sem curar a mente. Quando a gente reprime emoções como raiva e tristeza, a gente pode desenvolver um funcionamento psíquico rígido que pode refletir no corpo. Fatores como estresse crônico e depressão também podem enfraquecer a imunidade, criando um ambiente propício para as doenças. A visão da psico-oncologia, assim como a visão da psicossomática, não busca culpar o paciente, mas ajudar ele a integrar mente e corpo para viver o processo com mais qualidade e significado. Vale lembrar que até poucos anos atrás, a própria palavra câncer não era dita, se dizia aquela doença ou ainda CA. Nesse contexto, a psico-oncologia reconhece que o câncer não afeta apenas o corpo, mas também a psique. O avanço desses estudos permitiu que pacientes oncológicos recebessem um tratamento mais humano, integrando ciência, emoção e espiritualidade. Cada vez mais, essa área se fortalece com estudos que mostram que cuidar da mente pode ser um fator importante na jornada do câncer, não apenas para a cura, mas para a dignidade e bem-estar do paciente. Se você está passando por um tratamento oncológico ou se tem algum familiar vivenciando esse processo, buscar ajuda terapêutica pode aliviar o sofrimento e auxiliar no processo de cura. Daí a importância de compartilhar essa informação. Se esse conteúdo fez alguma diferença na sua vida nesse momento, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim seguimos na nossa busca de transformar chumbo em ouro. Toda doença é uma carta de amor do inconsciente pedindo para ser ouvida. Christian Flash.